Pessoal, então vamos lá, eu vou fazer essa aula de correção, tá? Das duas últimas listas que eu passei. Então, essa penúltima lista que eu passei tinha que fazer a identificação dos tags. E aqui, a identificação, além dos tags, é o local e o sinal de comunicação, tá? Então aqui era para olhar na tabela e verificar que tipo de equipamento que essa sigla está se referenciando. Se eu vim aqui, pessoal, só relembrando, tá? A gente tem essa tabela. Então aqui o primeiro grupo de letras é a variável, tá? São informações relacionadas à variável. E o segundo grupo de letras é a função, né? Tendo a função passiva e a função ativa. E também a modificadora em relação à função, tá? E aqui também a gente tem um modificador em relação à variável medida. Então vamos lá. Então, por exemplo, pessoal, WT. W você vai ler na variável, na primeira letra. Então, W significa força ou peso. E T, você vai ler no segundo grupo de letras, é transmissor. Tá? Então, na hora de escrever, não vai escrever força, vírgula, transmissor. Não. O equipamento é um transmissor, tá? Transmissor de força. Okay? Ou transmissor de peso. FIC, né? F, se você ler na primeiro grupo, é vazão. I e C é indicador e controlador. Então fica controlador, indicador de vazão. Tá? TI, primeiro grupo é temperatura e no segundo grupo é indicador. Então, indicador de temperatura. Tá? P, primeiro grupo, pressão. I e T, uma função passiva de indicação e uma ativa de transmissão. Então, transmissor, indicador de pressão. Tá? LR, você tem aqui a função hélice referência à variável, no caso nível, e R registrador. Então você tem um registrador de nível. TSL, o T é variável, o S é uma função ativa e o L é uma modificadora da função. No caso, significa baixo. Então, é uma chave de temperatura baixa. Tá? Chave de... Então, essa chave está lendo uma temperatura que seja baixa. Nesse caso, pessoal, P é variável, tá? Pressão. S é uma função ativa, no caso chave. E o LL é modificadora, então é low, é baixo. Então significa que é uma chave de pressão de uma pressão baixíssima. Você pode escrever baixíssima ou muito baixa. Então chave de pressão muito baixa. Ok? TT. O primeiro T é variável, o segundo T é transmissor. Então, transmissor de temperatura. Aqui P é variável, I é função passiva e C é ativa, controlador. Então fica controlador, indicador de pressão. F é variável, no caso a vazão, R registrador.
Então fica registrador de vazão. L, variável, no caso nível, T, transmissor. Transmissor de nível. O F é variável, o S é uma função ativa, e aqui H é modificadora da função, então é high, high. High, high é altíssimo, ou seja, uma vazão altíssima que essa chave está monitorando, ou pode ser escrito também como muito alta, tá? Então, chave de vazão muito alta. L é variável nível, S já é função ativa de chave e H é high, modificadora da função. Então é uma chave de nível alto. E FY, F é variável, no caso vazão, e Y é conversor ou relé. Então, conversor de vazão. Ok? Então, tanto o relé de vazão como o conversor de vazão está correto a palavra que você utiliza lá da tabela. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para o segundo exercício. Pessoal, no segundo exercício, a função continua sendo a identificação dos tags, tá? O local a gente vai verificar pelo que tem dentro da bolinha, tá? E o tipo de sinal de comunicação é a ligação que o equipamento tem com outros equipamentos do sistema, tá? Então, vamos lá, vamos dar um zoom aqui. O FT é transmissor de vazão, tá? A gente já fez identificação na primeira parte, transmissor de vazão. Ele está instalado no campo, porque não tem nenhuma linha tracejada aqui no meio, então quando não tem nada no centro, ele está no campo, tá? Então esse é o local. E a comunicação dele, o tipo de sinal de comunicação dele é pneumático, tá? Que é o sinal pneumático, ele é representado por uma linha contínua e essas duas barras que estão atravessando aqui, ó. Então a linha contínua e aí dá um espaço e duas barras. Então é um sinal pneumático. E aqui é o sinal, no caso de 3 aqui em específico. Então esse equipamento, a função é transmissor de vazão, local no campo e o tipo de sinal é pneumático. O FY, conversor de vazão, e ele faz uma extração de raiz quadrada do sinal que está chegando, no caso o sinal de 3 a 15. No caso aqui o centro, está vendo que é tracejado. Como é tracejado aqui no centro da bolinha, significa que ele está no painel auxiliar, não acessível ao operador, tá? E a comunicação dele, tanto com o equipamento de cima como com o equipamento de baixo, é pneumática, tá? Então, resolvemos esse. O último, FIC, é um controlador indicador de vazão, a função dele. Ele, devido ao risco contínuo, ele está no painel principal acessível ao operador, esse equipamento devido a esse risco contínuo. E a comunicação dele é pneumática também, tá? Aqui está apagado, tá? Mas no caso aqui é PT, e PT é transmissor de pressão. Parece um F, mas não é PT. Transmissor de pressão. Ele está instalado no campo porque não há nenhum risco, tá? Então ele está no campo. A comunicação dele é elétrica, tá? Quando você tem essa linha tracejada, é um sinal elétrico de comunicação, tudo bem? E aí, no caso, ele está utilizando uma variação de 4 a 20 mA.
PY é um conversor de pressão. No caso, esse conversor ele está convertendo o sinal de corrente de 4 a 20 que está chegando, convertendo para um sinal de tensão de 1 a 5 volts de saída. Você vê aqui que tem a letra I barra E aqui dentro do quadradinho. Esse equipamento está instalado num painel auxiliar não acessível ao operador devido à linha tracejada, que está aqui no centro. E a comunicação dele tanto com o equipamento de cima como o equipamento de baixo é somente elétrica. Tá? E o último equipamento é um registrador de pressão. Tá? É a função dele. Pela traço contínua, ele está instalado no painel principal acessível ao operador, no local principal. E o sinal de comunicação dele também é elétrico. Ok? Pessoal, o próximo equipamento é um TT. No caso, a função é um transmissor de temperatura. Como não tem nenhum traço aqui no meio, ele está instalado no campo. Tá? O sinal de comunicação ele tem dois. Ele tem comunicação através de tubo capilar, que é essa de cima. Então, pelo tubo capilar, o que acontece? Tem equipamentos que ele tem um bulbo onde está armazenado o líquido ou gás, e aí ele tem um tubo capilar. Esse tubo capilar, ele está ou cheio de líquido, se for de dilatação, está cheio de gás, com o gás do tubo, ou se for, pode também ter os modelos mistos, que é gás, que é a vapor, né? Você tem o líquido aqui no bulbo e depois, conforme o aquecimento, vai virando vapor e vai subindo pelo tubo capilar. E aí chega no equipamento, e aí o equipamento entende essa informação e transmite no sinal compatível, tá? Então, esse tubo capilar está ligado a uma tubulação aqui no caso. Tá? Então, esse equipamento ele tem uma comunicação através de um tubo capilar com o processo aqui em cima, com o sistema, e também tem uma comunicação pneumática. Então, ele tem duas comunicações, tubo capilar barra pneumática. Tá? Que aqui embaixo ele está transmitindo um sinal de 3 a 15 PSI para dois equipamentos. Esse cara aqui é um indicador de temperatura. Devido ao traço contínuo, está instalado no painel local principal acessível ao operador. E a comunicação dele é somente pneumática. O TC é um controlador de temperatura, também está no painel principal. E a sua comunicação é somente pneumática. Tá? O último exercício da parte de cima aqui, a gente tem aqui LT, que é um transmissor de nível. Ele está instalado no campo e a comunicação dele é pneumática. Tá? Depois temos aqui um conversor de nível que está fazendo o quê? Convertendo o sinal de pressão para um sinal de corrente de comunicação 4 a 20. O local dele é um painel auxiliar não acessível ao operador devido ao traço ao tracejado no meio. Tá? Então, painel auxiliar. E a sua comunicação são duas. Ele tem uma comunicação pneumática aqui em cima e tem também uma comunicação elétrica com o equipamento de baixo. Tá? Então, é pneumática barra elétrica a comunicação dele. Tudo bem? O último componente é o registrador de nível. Ele está instalado no painel principal e a sua única comunicação é elétrica. Tá? Ok? Então, resolvemos aí a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício, pessoal, tem uma malha, é a mesma coisa, tá? Só que ela tem duas malhas de controle aqui. A gente já vai ver o que essas malhas fazem. Então, vamos começar identificando os equipamentos. Tá? Aqui a gente tem um LT, é um transmissor de nível que está instalado no campo. Tá?
e ele está instalado junto a um tanque, né? No campo ele está junto a um tanque. A sua comunicação com o tanque se dá através de tubulação de impulso. Então essa linha contínua que vocês veem é uma tubulação de impulso. No caso, esse transmissor de nível provavelmente está lendo a altura desse líquido devido à pressão diferencial que é causada aqui em cima e aqui embaixo, tá? Então ele tem comunicação através de tubulação de impulso e também tem uma comunicação elétrica com o outro equipamento. Então ele tem duas comunicações aqui, tá? O próximo equipamento, nós temos aqui um controlador indicador de nível, tá? Ele está instalado num painel auxiliar acessível ao operador, porque são dois riscos. Então ele é um painel, não é o painel principal, é um painel auxiliar, mas o operador tem acesso a ele. E a sua comunicação é simplesmente elétrica, tanto com o transmissor, como também com o conversor aqui embaixo, tá? Esse equipamento é um conversor de nível. No caso, provavelmente é um equipamento chamado posicionador, que tem a responsabilidade de posicionar a posição da válvula. Ele está convertendo um sinal de corrente que ele está recebendo para um sinal de pressão, que é o sinal de pressão que vai controlar a sua válvula, tá? Ele está instalado no campo, como não tem risco no meio, e ele tem duas comunicações, tá? Ele tem uma comunicação elétrica com o leak e tem uma comunicação pneumática com a válvula, tá? Então tem duas comunicações aí. E aqui a gente tem válvula de nível, está instalado no campo, tá? Porque não tem nenhum risco no meio. E a sua comunicação é somente pneumática e é pneumática com o LY, tá? Ele recebe somente informação do LY, ele não recebe informação e executa, né? E o LY devido a um sensor, ele verificou que é a posição da válvula. Aqui em cima nós temos LSLL, então é uma chave de nível baixíssima ou chave de nível muito baixa. Está instalado no painel não acessível ao operador, tá? Ele tem um sinal de comunicação binário elétrico. Então, quando você tem um tracejado com risco, é um binário elétrico. O pessoal confunde muito com um sinal não definido, tá? Mas não é. Só que essa chave de nível baixa, tá? Você vê que tem esse símbolo do quadradinho, ou seja, essa chave de nível baixíssima, ela está pegando informação aqui do controlador indicador de nível. Então, ela tá os dois aqui estão com esse quadradinho em volta porque eles estão compartilhando informação, tá? Aqui a gente tem um leak, é um controlador indicador de nível, provavelmente é um equipamento instalado para segurança intrínseca com a prova de explosão, tá? Também esse símbolo é aplicado quando se utiliza CLPs. Ele está no painel auxiliar acessível ao operador porque tem dois riscos no meio, tá? E o único sinal de comunicação dele, tanto com a chave de nível baixíssima como com a válvula, é através de sinal binário elétrico. Tudo bem? E o último equipamento aqui é uma válvula de nível, tá? No caso, essa válvula de nível está instalada no campo e o sinal de comunicação dela é binário elétrico. No caso, no topo da válvula tem uma solenoide instalado. Um quadradinho significa que é uma válvula on-off, somente de duas posições, e aqui o meio círculo significa que é proporcional. Uma válvula proporcional que tem várias posições, tá? Então está recebendo um sinal binário elétrico e está atuando sobre a posição da válvula. Então, pessoal, aqui nós temos duas malhas,
tá? A gente tem essa malha de controle. O que está fazendo essa malha de controle, pessoal? Essa malha de controle, a gente tem o controlador. O controlador é a unidade de controle. Nós temos aqui o conjunto posicionador e válvula, tá? Que é a unidade, é o elemento final de controle, EFC, elemento final de controle. E nós temos aqui o LT, que é a unidade de medição. Então, a gente tem todos os elementos necessários para uma malha de controle fechada, né? Lembrando aquele esqueminha, tá? Eu vou colocar do jeito que eu acho melhor. Então, na minha opinião, unidade de controle. E aí, eu tenho da unidade de controle, ele entra a informação no elemento final de controle. O elemento final de controle atua sobre o seu processo ou sistema, que no nosso caso aqui é o tanque, é o reservatório, tá? E aí, a informação daquilo que foi alterado no processo, ela é realimentada na unidade de controle através da nossa unidade de medição, tá? E aqui na unidade de controle você entra com a posição desejada, que seria o set point, tá? Posição desejada no caso da altura do líquido. Então, essa primeira malha, pessoal, ela está controlando a altura do líquido, tá? Então, você tem esse sistema de realimentação. Eu fiz aqui um diagrama de blocos aqui embaixo, que representa o que está acontecendo aqui na primeira malha de controle. A segunda malha de controle, ela tem um objetivo de proteção do seu sistema, tá? Então, verifica que a gente tem uma chave de nível baixíssima. Chave de nível baixíssima de quem? Em relação do tanque. Então, se um nível fica muito baixo, o controlador recebe essa informação da chave e logo atua sobre a válvula, fazendo o quê? Fechando essa tubulação, para que o tanque não fique totalmente vazio. Tá? Então, é um sistema de segurança que tem que estar monitorando se essa condição é verdadeira. Então, caso essa malha aqui, né, dê falha, não consiga dar conta do controle, e aqui está verificando que está ficando um nível muito baixo, essa segunda malha entra em ação para não deixar o tanque vazio. Tá? É isso que está fazendo. É um sisteminha aí de segurança que tem. Tudo bem? Beleza, então vamos para a última lista. A última lista foi uma atividade de telemetria que eu passei, né, para achar as porcentagens dessas faixas de transmissão, no caso de 4 a 20, 3 a 15. E também eu te dou o valor de transmissão que está tendo e qual que é a porcentagem no caso da faixa de medição, no caso aqui do range, tá? Então, a gente vai usar para todas elas a formulinha do valor transmitido, que é igual que ao seu span, seu span, vezes a porcentagem, dividido por 100, mais o seu zero vivo, tá? Então, vamos lá, vamos para a letra A. 30% de 4 a 20. Então, a porcentagem vai ser substituída nesse elemento, tá? O span vai ser a diferença entre o valor superior do range menos o valor inferior do range, tá? Então, todo o span é calculado dessa forma. Span é igual ao valor superior menos o valor inferior. Lembrando que não existe valor negativo no span, tá? Até você pegar livro, alguma coisa, vai colocar o span como em módulo, tá? Então, a gente tem o nosso span, o zero vivo, tá? O zero vivo, no caso, ele é o valor inferior do nosso range. Então, é só substituir os valores, o valor transmitido. 20 menos 4, o span vai ser igual a 16. A porcentagem 30, dividido por 100,
E o zero vivo é o 4 mA ali do nosso range. Tá? Então eu faço essa parte primeiro, depois eu somo com 4. Tá? Então vou pegar a calculadora aqui. 16 vezes 30. Opa! 16 vezes 30 dividido por 100, 4,8. Então 4,8 mais 4 vai dar 8,8 mA, tá? Então essa é a solução da primeiro exercício. Já vou aqui fazer o segundo, tá? Não vou descer a página para não perder a referência ali em cima. Então vamos lá. Letra B. A mesma coisa, né? Só que aqui o spam vai ser 15 menos 3, que vai ser 12, tá? Letra B. A porcentagem é 75. O zero vivo vai ser o menor valor inferior do range, que seria o 3. Então faço a mesma coisa. 12 vezes 75 dividido por 100 vai dar 9, tá? Então vai ficar 9 mais 3, que vai dar 12 PSI. Tudo bem? Então 75% equivale a 12 PSI da faixa de 3 a 15 PSI ali, tá? Vamos fazer a letra C já. A letra C, o que acontece? Tá? A letra C, eu te dei qual que é o valor transmitido. E eu quero saber qual que é a porcentagem. Então, o que eu faço? Eu pego essa formulinha aqui e isolo a porcentagem. Então, se eu isolar a porcentagem dessa fórmula, como que vai ficar? Eu vou passar primeiro o ZV para lá, então vai ficar valor transmitido menos o zero vivo, entre parênteses. Aí, 100 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, então fica vezes 100. E o spam que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Tá? E aí eu consegui isolar a minha porcentagem. Tá? Então é essa formulinha que a gente vai usar na letra C e na letra D. Então o valor transmitido ele é o valor de 12 mA, que está aqui no enunciado do exercício. Tá? Então 12 menos, tá? O zero vivo, no caso, é o valor inferior do range, que seria 4, vezes 100. Então, eu tenho que fazer o que está dentro do parênteses primeiro, depois eu faço para o externo. E o spam é aqui da faixa de 4 a 20. No caso, que 20 menos 4 dá 16. Então, 12 menos 4 vai dar 8, 8 vezes 100. 8 vezes 100 dividido por 16. Então, vamos colocar aqui na calculadora. 8 vezes 100 dividido por 16 vai dar 50%. Ou seja, então 12 mA equivale a 50% de um range de 4 a 20. Tá? Já vamos fazer a letra D também. Letra D. Então eu tenho aqui o valor transmitido de 3 volts de uma faixa de um range de 1 a 5 volts. Então a mesma coisa, o valor transmitido vai ser o valor 3, menos o zero vivo, o valor inferior é 1, vezes o 100 dividido pelo spam. O spam de 5 menos 1 é igual a 4, então o spam é igual a 4. Então 3 menos 1, 2, vai ficar 2 vezes 100 dividido por 4. Tá? Então aqui a gente faz essa conta. E também equivale a 50% do range. Então 3 volts equivale a 50% do range de 1 a 5 volts. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de correção.
que eu deixei aí para vocês em relação às duas últimas listas. Tudo bem? Até a próxima.